Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 6, As Lições do Amor, versículo 5, As Lições do Espírito Santo. Comigo, Maria do Sol e você. Estamos há 66 dias lendo diariamente, aprendendo e transformando. Imagina isso com 365 dias. Como eu conversei outro dia com uma radiante, a gente vai estar voando. Primeiro parágrafo. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que você agora, mas só ensina para fazer com que seja igual a ele. Já havia ensinado errado a você mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditou na tua própria perfeição. Iria Deus te ensinar que tinha feito uma mente dividida quando ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que os seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Assim ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Hoje, conversando com a minha filha, eu cheguei na sala e ela estava estudando online, né? E apareceu uma frase, né, falando sobre a superficialidade, né? Era uma aula sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre recursos renováveis e falando de como o nosso comportamento está sempre, cada vez mais se baseando no descartável e o quanto isso está gerando uma falta de habilidade em se comunicar, né? E aí a gente foi conversar sobre alegria, né? O descartável também tem a ver com uma alegria fútil, né? De consumo, de as pessoas são consumíveis, o mundo é consumível. Então todas as coisas que a gente busca totalmente inconscientemente, porque a gente está acostumado com rede social que fica nutrindo estímulos positivos o tempo todo, está em cima de nutrir uma felicidade que não é essa felicidade, essa alegria que Deus está falando. É uma alegria fútil que nos deixa com uma sensação de vazio e querer mais. Mas a alegria de Deus é uma alegria baseada na nossa habilidade de superar, na nossa habilidade de vencer a nós mesmos, na nossa habilidade de nos comunicarmos em amor, na nossa habilidade de estarmos capazes de sermos fortes e determinados, disciplinados o suficiente para estar entregue, para estar em alegria verdadeira, para estar em amor. E esse estado, ele não é fútil de forma alguma. Então eu queria só compartilhar isso com vocês. Segundo parágrafo. Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a luz? Você não as informa de que os pesadelos que tanto as assustam não eram reais, porque crianças acreditam em mágica. Meramente assegura a elas que agora estão a salvo. Então você as treina para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo dos sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmas chamarão a luz para dispersá-los. E dá aquela sensação de que a gente está bem infantil ainda, né? Mas fazer o quê? Terceiro parágrafo. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para ter a alegria. Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faça isso, porque vai machucar e não estará a salvo. Mas se em vez disso fizer aquilo, escapará do dano e estará a salvo e assim não sentirá medo. Com certeza é melhor usar só 3 palavras. Faz só isso. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. Então, assim, Deus, através do Espírito Santo, dos milagres, das intuições, das sensações, das vibrações, vai nos mostrando de uma forma que não é assim: olha, isso aqui ó, que você está vendo, que te dá medo,
Isso aqui, ó, não é real, viu? Esse aqui, outro aqui é real. Não, ele está mostrando apenas um sopro de vem cá para a luz, faz só isso aqui, vem para cá, olha isso aqui. Então, de uma forma mais amorosa. Quarto parágrafo. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros porque não assusta as crianças. E aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados e sua fidelidade faz com que eles tenham mais certeza. Elas tenham fidedignidade, desculpa, faz com que elas tenham mais certeza. As crianças de fato confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos, simplesmente os ilumina, afastando-os. A sua luz é sempre o chamado para o despertar, seja qual for que seja o que for que esteja sonhando. Não há nada que perdure nos sonhos e o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. Tem uma parte assim de vários linhas espirituais que fala que aqui é um planeta de muita assim, de muita ainda muito evoluído, né? Que a gente ainda está aprendendo muitas coisas. Isso aqui dá muito sentido a isso, né? Que a gente ainda está assim, a gente ainda tem muito medo, ainda é muito infantil em muita coisa, ainda é muito reativo em muita coisa, ainda é muito egocêntrico. Então a gente ainda está perdido em um emaranhado de sonho e ilusão que a gente precisa aprender a atender esse chamado para coletivamente também a gente evoluir o planeta como um todo. Fim da leitura de hoje. Olá, Radiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol. Livro de Exercícios, parte 1, lição 66. A minha felicidade e a minha função são uma só. Certamente você já notou em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vê a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não uma batalha a dois, o ego ataca o Espírito Santo e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função, ele sabe que ela é tua felicidade. Hoje vamos tentar ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade, em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função de Deus que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são de fato idênticas. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde ele existe na verdade. Começa os períodos de prática de 10 a 15 minutos revisando esses pensamentos. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser felicidade. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceite a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os dois primeiros pensamentos estivessem errados. Vamos então pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando. A premissa é: Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que fosse, seria preciso definir Deus como algo que ele não é. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é o mal. Deus não pode dar o que ele não tem, e ele não pode ter aquilo que ele não é. A não ser que Deus te dê só felicidade, ele não pode deixar de ser mal. Realmente, verdade, né? E é nessa definição de Deus que está acreditando se não aceitas a primeira premissa. Nós todos
coletivamente precisamos agora, né, aceitar ou deparar ou encarar o fato de que a maioria de nós, se não todos nós, não achamos que Deus é só felicidade. Lá no fundo, a gente tem uma crença coletiva, e isso é comprovado pela minha forma de agir, pela forma de vocês conversarem comigo e a gente vê tudo isso, de que entrar no caminho de Deus é aceitar várias punições, é aceitar privações, é aceitar a ira de Deus até, né? Tem várias pessoas que ainda têm essa crença. E lá no fundo, aceitar que vai ser um caminho que a gente não tem mais voz ativa. É quase que uma perda de habilidade de se direcionar e de escolher melhor, digamos assim. Só que toda a nossa vida tem mostrado que isso nos traz uma exaustão enorme. O ego é que está vencendo ali. Né? Minha filha ontem, a gente foi fazer uma meditação com uma oração, ela falou assim, eu fiz uma oração do curso em Milagres, né? E ela falou assim, não gostei disso, parece que eu sou um boneco. Quando fala assim, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E eu falei, é engraçado que essa é a voz do ego, porque o ego acredita que nós somos uma coisa diferente do que a unidade. Quando fala aquele que me enviou, é se lembrar da voz que há em mim, que é mais forte do que tudo e que só vem trazer felicidade. E aí eu vi o quanto eu também ensinei a elas de forma errada e eu preciso corrigir isso, porque a felicidade não está em ouvir a voz do ego. A segunda premissa é, Deus te deu a tua função. Já vimos que há só duas partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e é feita de ilusões. A outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Não há outros guias além desses entre os quais escolher e não há outras consequências possíveis como resultados da tua escolha, senão o medo, que o ego sempre engendra, ou o amor, que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Assim, é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, da voz de Deus, ou que ela tenha sido feita pelo ego que você fez para substituí-lo. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ele tem que ser dádiva do ego. E porventura o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas. Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais você tenta achar a salvação sob a orientação do ego. Você já achou? Você foi feliz? Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-se com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Ou seja, se não ouve a voz, está ouvindo o ego, meu bem. É isso. Escutará a loucura ou ouvirá a verdade. Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós poderemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é mesmo como mesmo e do que é diferente como diferente, ou seja, conseguir enxergar a ilusão como ilusão, conseguir enxergar a verdade como verdade, porque a gente confunde, né? Do outro está toda a verdade. Hoje procuremos reconhecer que só a verdade é verdadeira. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora, né, põe a cada 30 minutos o alarme, sugerimos essa forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Não levará mais de 1 minuto, provavelmente menos, para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. O que eu acho interessante é que há um treinamento mental aqui também, né? Porque está recodificando o que a gente chama de felicidade, que muitas vezes é uma ilusão danada que a gente traz para nossa mente e que nos traz repetidas experiências de sofrimento. Então, tudo de bom para você aí na sua jornada de hoje e eu aqui na minha. Que a gente fortemente
saiba ter esse discernimento e caminhe na direção do amor, da felicidade, entendendo que eles não são, porque o ego ainda coloca isso como sendo fútil, né? O amor, a felicidade, não, eu tenho que ter sacrifício, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo outro. Então, que a gente consiga enxergar o que que é ilusão daquilo que a gente pensa e sente e o que que é verdade daquilo que a gente pensa ou sente. Pede ajuda para o Espírito Santo. Fim da leitura de hoje. Olá, Radiante, que bom que você está aqui. Não deixa de escrever aqui embaixo como é que está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações. Se você quiser participar ainda mais, fazendo parte de um grupo de mais de 3.000 radiantes, grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. É uma honra você aqui comigo. Faça sua luzinha.